Oi, eu sou o Vitor. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto de mestrado que está em andamento. Eu sou orientado pelo professor Celso Vilas Boas, da UFSCar, e co-orientado pelo Dr. Alan Costa dos Santos, também da UFSCar. Também faço mestrado no Departamento de Física da UFSCar. E vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é a otimização da evolução adiabática de sistemas quânticos usando algumas estratégias de Deep Reinforcement Learning. Em linhas gerais, o objetivo desse projeto é otimizar a evolução adiabática de alguns sistemas quânticos de interesse, não usando métodos analíticos, mas sim usando métodos de Reinforcement Learning. E a gente escolheu esse arcabouço aí de técnicas porque elas permitem uma liberdade um pouco maior na hora de escolher alguns parâmetros do sistema sem precisar impor vínculos. E nós acreditamos que existem muitos ganhos em desenvolver novas alternativas de otimização desse tipo de problema. Então a proposta aqui é otimizar uma classe de processos que descrevem a evolução temporal de um determinado hamiltoniano, né, que está sujeito a campos de controle, campos externos, de modo que o sistema evolua de acordo com um protocolo adiabático, né? Então, como é que é o desenho desse problema? A gente tem um hamiltoniano aqui, H de T, que é composto por uma ponderação entre um hamiltoniano inicial e um hamiltoniano final, ponderados por essas funções f e g. Essa evolução é feita do tempo t0 até um tempo t, e essas funções f e g são justamente as funções que representam a aplicação desses campos. Então, o objetivo é iniciar o sistema num determinado estado do hamiltoniano HI e evoluir de modo que, ao final dessa evolução, ele esteja no mesmo autoestado, só que agora do hamiltoniano HF. E é justamente isso que está ali no core do teorema adiabático, né? O teorema adiabático é um teorema importantíssimo dentro da mecânica quântica. Ele foi assim matematicamente descrito pela primeira vez lá em meados da década de 20 pelo Born e pelo Fock. O que o teorema diz, né, traduzindo aqui em palavras, é que um sistema físico ele vai permanecer no mesmo autoestado de um hamiltoniano que evolui no tempo, desde que esse hamiltoniano evolua de maneira suficientemente devagar, né? E que o gap entre o autoestado instantâneo e o resto do espectro seja pequeno. De maneira simplificada, se eu evoluo o hamiltoniano bem devagar, eu consigo me manter dentro da condição adiabática. Se a condição adiabática é violada, então tem uma desorganização no sistema e eu passo de um determinado estado que eu sabia que meu sistema estava inicialmente para uma superposição, né, de todo o espectro. Por que isso é importante? A gente enxerga aí bastante aplicações em potencial, como, por exemplo, o carregamento de baterias quânticas, a implementação de computadores quânticos adiabáticos. A gente já sabe hoje que a computação quântica adiabática ela é completamente equivalente à computação de portas, né? E ela é implementada seguindo aqui exatamente essa estrutura desse hamiltoniano. Vamos supor que o estado fundamental de um determinado hamiltoniano ele codifica a solução para um problema computacional. E vamos supor também que esse hamiltoniano ele é muito difícil de ser preparado em laboratório, né? Como é que o teorema adiabático entra em cena para auxiliar nesse processo? Se a gente inicializa o nosso sistema no estado fundamental de um hamiltoniano que é mais simples de ser implementado experimentalmente, a gente pode, a partir do emprego de campos de controle, fazer com que ele evolua até o hamiltoniano que é de meu interesse, porque ele codifica a solução do meu problema computacional. Só que se eu faço isso de maneira adiabática, como eu inicializei o meu sistema no estado fundamental, ao final da evolução, eu ainda estarei no estado fundamental. Então, é justamente aí que a gente tira proveito do teorema adiabático, né? Só que, qual que é o preço disso? Se o meu gap de energia entre o estado fundamental e os outros autoestados, né, entre o resto do espectro do meu hamiltoniano instantâneo, for muito pequeno, essa evolução ela vai ter que ser bem mais lenta. E do ponto de vista prático de computação, se eu tenho uma computação bem mais lenta, talvez ela não seja tão efetiva assim, né? Então, aqui a gente tem
a condição adiabática, e essa condição ela relaciona aqui a variação do hamiltoniano, né, a velocidade da variação do hamiltoniano em relação ao gap entre o estado que o meu sistema se encontra e o resto do espectro, né? Essa condição ela coloca um limite inferior no tempo necessário para que a evolução aconteça. Em alguns casos específicos, a otimização desse tipo de sistema pode ser feita a partir de um tratamento via análise funcional. Se eu coloco alguns vínculos sobre as minhas funções f e g, ou seja, sobre os meus campos, eu consigo gerar casos em que um tratamento via análise funcional é possível. A gente consegue aí definir uma braquistócrona que descreve esse campo ao longo do tempo, e eu consigo uma solução analítica, uma forma fechada, bonitinho. Só que esses casos específicos, como eu preciso colocar vínculos, eles talvez não sejam tão interessantes do ponto de vista de uma análise um pouco mais geral. Então, eu posso encontrar uma solução que é ótima só numa configuração particular do meu sistema. E talvez isso não seja tão interessante. E a nossa proposta é, a partir de algumas ferramentas de Reinforcement Learning, buscar soluções para esse problema que não envolvam a aplicação de vínculos. Passando rapidamente por cima do que é Reinforcement Learning, né? Reinforcement Learning é simplesmente uma caixa de ferramentas que está dentro do guarda-chuva aí de aprendizado de máquina, né? E Reinforcement Learning se preocupa com construir agentes computacionais que sejam capazes de interagir com o ambiente, aprender com as experiências de interação e interagir de forma a maximizar uma determinada variável que a gente chama de recompensa. Vamos colocar aqui um exemplo um pouco mais simples. Um jogo de damas. Eu posso descrever um jogo de damas como um problema de Reinforcement Learning. Ou, em outras palavras, posso desenhar esse problema como uma cadeia de decisão de Markov, que é mais ou menos o que codifica um problema de Reinforcement Learning. Então, eu pego um jogo de damas, o tabuleiro de damas vai ser o meu ambiente, o que a gente chama de ambiente, né? Eu tenho muito bem definido uma série de ações que eu posso executar, que são os movimentos possíveis para uma dada peça. Eu tenho os estados possíveis do meu ambiente, ou seja, todas as configurações possíveis de peças dentro do tabuleiro. Cada uma dessas configurações é um estado. Então, o meu objetivo é construir um agente que seja capaz de executar ações nesse tabuleiro. Então, um agente que mova peças. Cada vez que ele move uma peça, ele aplica uma ação no estado do tabuleiro, levando o tabuleiro a um novo estado. Se eu associo a esse movimento a entrega de uma recompensa, ou seja, de um número que vai dizer se aquela ação foi boa ou ruim, eu consigo definir políticas que o meu agente pode seguir para maximizar a recompensa no longo prazo. Esse conceito geral está embutido na equação de Bellman, que é uma equação importantíssima dentro do contexto de Reinforcement Learning, que é uma equação que avalia para cada estado e ação um valor, que a gente chama de valor Q. Para cada estado, eu posso executar uma ação que vai ser avaliada a partir da equação de Bellman. Então, esse número Q vai me dizer se no longo prazo essa ação aplicada nesse estado é boa. Se eu consigo resolver a equação de Bellman para todas as combinações possíveis de estados e ações dentro do meu tabuleiro, eu resolvi o meu problema de Reinforcement Learning. Só que quando a gente começa a pensar na ordem de grandeza desses números, a coisa começa a sair um pouco dos trilhos, porque se você imagina quantas configurações possíveis existem para um tabuleiro de damas e quantas ações são possíveis em cada um desses estados, a ordem de grandeza desses números começa a ficar gigantesca e talvez nem com todos os recursos de computação disponíveis no mundo a gente consiga resolver o problema. E aí que entram em cena os métodos de aproximação. Resolver a equação de Bellman para todos os estados e ações implica em resolver o problema de Reinforcement Learning. Como isso não é possível por conta do tamanho do espaço amostral, a gente desenvolve métodos para aproximar essa função, como, por exemplo, a aplicação de redes neurais. A rede neural recebe como entrada o estado
que o sistema se encontra e devolve a aproximação dos valores Q relativos a cada uma das ações. Então, a ideia que a gente propôs foi desenhar um sistema quântico como um problema de reinforcement learning, então desenhar um sistema como um ambiente em que podem ser executadas ações que vão gerar recompensas, deixar com que o agente explore esses espaços e entenda quais ações geram mais resultado no longo prazo, e então treinar esse agente para que ele encontre soluções ótimas. Como é que a gente desenha isso no nosso problema? Olhando aqui para o Hamiltoniano, nós desenhamos esse problema de modo que a aplicação dos campos em cada instante de tempo de uma simulação discretizada represente um conjunto de ações possíveis para o agente naquele determinado instante de tempo. Em cada um dos passos da simulação do meu Hamiltoniano, o meu agente pode aplicar o campo EFG, e então o sistema executa a simulação e devolve uma recompensa que foi arbitrada por nós referente àquela ação. Para construir esse ambiente, a gente usa a plataforma OpenAI Gym, e a ideia é treinar esse agente depois com a plataforma TensorFlow da Google. O objetivo, então, do nosso trabalho é realizar todo esse processo e depois colocar esse agente para ser confrontado com soluções analíticas de configurações do sistema para as quais ela é possível. Se a gente consegue igualar as soluções analíticas com as soluções fornecidas pelo agente do Reinforcement Learning, para um determinado caso onde os vínculos estão presentes, então certamente a gente consegue soluções tão boas para casos onde o vínculo não existe. Então, nessa etapa em que a gente se encontra do trabalho, a gente construiu um ambiente de Reinforcement Learning que simula um processo de stirrup, ou seja, eu tenho um sistema quântico de 3 níveis em que eu quero fazer a transferência da população do estado fundamental para o segundo estado excitado, sem popular o estado intermediário. E eu faço isso aplicando campos externos, de modo que esses campos guiem essa transferência de população, né? E eu discretizei isso de modo que o meu ambiente de Reinforcement Learning receba como entrada as ações referentes ao valor do campo a ser aplicado num determinado instante de tempo, e que o estado seja atualizado de acordo com a simulação física, né, a partir da aplicação dos valores de campo determinados pelo agente, né? Então, se a gente só escolhe uma função linear para fazer essa transferência de população com um tempo total de evolução grande o suficiente, conforme é possível avaliar no gráfico, a gente consegue fazer essa transferência de população seguindo um protocolo aproximadamente adiabático. Só que a escolha linear dos campos certamente não é a melhor. E aí o nosso trabalho é treinar o agente para que ele encontre as melhores configurações de campo possível. Então, o sistema está pronto. É como se a gente tivesse construído o tabuleiro de damas. Agora a gente precisa treinar esse agente usando alguns métodos disponíveis que já fazem parte do arcabouço de técnicas de Reinforcement Learning, como, por exemplo, o método Actor Critic ou o método de Double Q Networks. E então, a partir do treinamento, com um agente que, em tese, é ótimo, fazer essa comparação dos resultados de campos, né, obtidos pelo agente versus as soluções fornecidas pela análise funcional, né? E, além disso, quando a gente estiver com um agente já treinado e as soluções, em tese, ótimas, a ideia é aplicar isso para rodar rotinas de computação quântica adiabática, como, por exemplo, usar o algoritmo de Grover para resolver um problema do caixeiro viajante a partir dessas soluções de aceleração do processo de computação adiabática. Então, é bem por aí que a gente está apostando e acreditamos que esse é um caminho que tem bastante potencial. 15 minutos é pouco tempo para falar tudo. Provavelmente ficaram algumas coisas pelo caminho, mas meu nome está aí. É só me procurar em qualquer rede social ou me mandar um e-mail que a gente pode discutir em mais detalhes. É isso. Muito obrigado.